Em 2007, os socorristas receberam um chamado assustador de uma menina de 15 anos. Com a família ao lado dela, eles lutaram juntos, travaram uma batalha desesperada pela sobrevivência. Mas o que eles não perceberam era que o homem com quem eles estavam lutando não era apenas um ladrão. Um homem vestido com um traje de ninja, supostamente armado com facas, foi visto vagando pelas ruas. As autoridades estavam pedindo aos moradores que trancassem as portas. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito no vídeo, não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso da família McDougal. Era 13 de julho de 2007, no município de West Hanover, condado de Dauphin. O Todd Ewald e a Darlene viviam uma vida tranquila em um bairro suburbano perto da rodovia. Juntos eles criaram os dois filhos, o Nick e a Nicole. A Darlene era a esposa e amiga do Todd, ela era a parceira da vida dele. Ele tinha conhecido ela quando tinha 15 anos de idade. Às 10 horas daquele dia, o Todd abriu a porta e disse para ela que estava indo para a cama, e ela respondeu que logo ia também. Ele disse que riu porque sabia que não era assim que acontecia, porque a Darlene costumava ficar no telefone até tarde. Os dois eram bem diferentes, a Darlene era muito extrovertida, simpática e gostava de ir a bares locais. O marido dela nem tanto, ele era uma daquelas pessoas que gostava de ir para a cama cedo. À medida que a noite avançava, por volta das 2 da manhã, a Darlene ainda estava no telefone com a amiga, mas as coisas tomaram um rumo perturbador quando de repente a amiga do outro lado da linha ouviu a Darlene gritar. A amiga da Darlene ouviu a ligação terminar abruptamente, com um som abafado, um fim inesperado para uma chamada que na experiência dela normalmente não acontecia ao conversar com a Darlene. A amiga correu para a casa da Darlene, mas quando chegou encontrou ela deitada, brutalmente assassinada, com a garganta cortada. Em choque, ela bateu na porta tentando desesperadamente fazer alguém responder. Então, sem resposta, ela ligou para o 911. O Todd disse que a porta do quarto se abriu e os policiais gritavam para ele levantar as mãos. Ele pensou que podia ser uma invasão de domicílio ou algo assim. Então ele começou a ver flash de fotos. Ele sabia que isso não era um bom sinal. Foi quando disseram para ele que a Darlene estava morta, assassinada por outra pessoa. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar para o Todd. Ele disse que lembrava de ouvir o filho gritar. Ele disse que estava na cozinha, ainda algemado, e quebrou a cadeira em que ele estava sentado para ir ver o filho. Os investigadores tentaram descobrir o que aconteceu com a Darlene, mas ficaram com mais perguntas do que respostas. Como não tinham sinais de um intruso, a polícia começou a suspeitar que o marido podia estar escondendo algo. Eles decidiram fazer um teste de polígrafo com Todd, e quando os resultados voltaram, confirmou a suspeita deles. Ele falhou no teste. Um dos investigadores perguntou se ele tinha alguma faca. Ele disse que tinha muitas facas. Ele perguntou o que o investigador queria dizer com isso, porque ele trabalhava na construção civil e tinha uma loja de couro, ou seja, ele tinha todos os tipos de facas. Então um policial fez um desenho da arma do crime e perguntou para o Todd se ele tinha alguma faca parecida com aquela. Ele falou que nenhuma. Esse foi o primeiro momento em que ele achou que estava em sérios apuros. Como não tinha sinais de arrombamento ou intruso, possivelmente a Darlene foi alvo de alguém que conhecia ela, alguém que sabia que ela gostava de ficar sentada no pátio até tarde da noite. Isso indicaria alguém com quem ela teve um relacionamento. É da natureza humana que as emoções sejam frequentemente desencadeadas entre pessoas que estão próximas umas das outras. E a polícia tinha que investigar um casamento nessas circunstâncias. Ela tinha um filho e um marido na casa que alegaram não ter ouvido nada. A maioria dos assassinatos conjugais é passional, onde uma discussão evolui para uma briga física e uma briga evolui até um assassinato. Além de perder a Darlene, a família ficou com o peso da dúvida que agora pairava sobre o Todd. A Nicole disse que a mãe não tinha inimigos. Ela simplesmente tinha uma grande personalidade e ela era amada por todos. Então por que alguém ia querer machucar ela? E muito menos matar ela? Quem faria isso? Que monstro poderia fazer algo assim? Enquanto a polícia estava concentrada em interrogar o Todd, eles não tinham ideia de que, a quilômetros de distância, o assassino já tinha começado a próxima rodada de ataques brutais. 2 semanas depois, em uma pequena cidade tranquila chamada Bloomsbury, em Nova Jersey, morava a Mônica Massaro, de 38 anos. A Mônica era muito conhecida na cidade como frequentadora assídua do bar local.
sempre saindo para assistir shows de música ao vivo e conversando com os rostos conhecidos. Mas já fazia alguns dias que não tinham sinais dela. Em uma cidade tão pequena, a ausência não passou despercebida. A Mônica administrava um pequeno negócio de limpeza e os clientes contavam com as visitas regulares dela. Mas, quando os dias passaram sem nenhuma palavra, a preocupação começou a crescer. Quando um policial local chegou na casa dela, ele encontrou a porta da frente destrancada. No momento em que ele abriu a porta, ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Quando ele verificou a porta para ver se estava trancada e balançou a maçaneta, ele deu um empurrãozinho leve e a porta se abriu. Como ele não encontrou ninguém no primeiro andar, ele subiu para o quarto. A porta do quarto estava aberta a cerca de 30 centímetros, e através disso ele pôde ver um pé pendurado na lateral da cama. Quando ele abriu a porta do quarto, ele viu um corpo completamente encharcado de sangue. Mas era evidente que a garganta tinha sido cortada. Era tão sangrento que quase não parecia real. Era exatamente o tipo de crime que alguém com uma quantidade incrível de violência e raiva teria cometido. Eles não tinham ninguém a quem pudessem chamar de suspeito especificamente, e isso se mostrou desafiador. Durante todo o processamento da cena do crime, durante vários dias, eles não conseguiram achar nenhum DNA que ligasse o crime a outra pessoa. Só que os moradores relataram terem visto um homem, tinha alguém lá fora naquele momento quando a Mônica foi morta, sacudindo as portas e olhando através das janelas. Eles começaram a pensar, ou seria alguém muito próximo da Mônica, ou poderia ser uma pessoa aleatória que estava tentando entrar nas casas. Bom, menos de 24 horas depois, por volta das 23 horas, em uma cidade próxima, outra mulher teve o próprio encontro aterrorizante. Enquanto ela passeava com o cachorro tarde da noite, ela viu um homem parado na rua vestido de preto, com uma máscara sobre o rosto e lâminas presas na cintura. Quando ele começou a caminhar na direção dela, ela correu de volta para casa, trancou as portas e ligou para o 911. O homem não conseguiu arrombar a casa e quando a polícia chegou ele tinha desaparecido mais uma vez. Por mais que ela tenha conseguido escapar, ela foi a primeira a ter uma visão clara do homem. Pela primeira vez a polícia finalmente teve uma descrição. Ela disse que viu um homem todo vestido de preto indo embora. Parecia um ninja, com coldres semelhantes saindo dos lados. E então ele se virou e olhou para ela. Simplesmente não estava certo, então ela correu para dentro de casa, fechou todas as janelas e ele seguiu ela de volta. A notícia se espalhou rápido através das fronteiras estaduais. Todos estavam em alerta máximo, mas a parte mais perturbadora era que ninguém sabia quando ou onde ele atacaria em seguida. Eles avisaram que um homem vestido com um traje ninja, supostamente armado com facas, tinha sido visto vagando pelas ruas. As autoridades estavam pedindo aos moradores que trancassem as portas e permanecessem vigilantes. Os assassinatos aconteceram muito rápido em muitas cidades diferentes para que um padrão claro surgisse, além dos cortes profundos na garganta das vítimas. Enquanto isso, o Todd ainda estava sendo interrogado pela polícia. Apesar dos assassinatos continuarem e os álibis dele estarem sendo verificados, a polícia ainda estava de olho nele. Enquanto o assassino continuava a série de assassinatos, a contagem de corpos aumentava, assim como o medo em cada cidade por onde ele passava. Mas uma família estava pronta para enfrentar ele e mudar o curso da história. No dia 30 de julho, em Chelmsford, Massachusetts, a família McDougall vivia uma vida tranquila. O Kevin e a Jane McDougall se conheceram desde o ensino médio. Eles eram pais de 2 filhos, o Ryan e a Shia. Os McDougalls eram uma família que frequentava a igreja, participando dos cultos todos os domingos. Era o tipo de família que se esperaria ver em eventos comunitários, sempre juntos e sempre presentes. Naquela noite, a Shia voltou para casa depois de passar a noite fora com as amigas. Ela pensou que o irmão voltaria para casa naquela noite, mais tarde, e ela queria ter certeza de que ele não ia mandar mensagem para ela 2 horas depois, dizendo para ela ir destrancar a porta para ele entrar. A Shia estava sendo uma boa irmã, cuidando do irmão mais velho. No entanto, por volta das 4 da manhã, as coisas tomaram um rumo perturbador de novo. A Shia estava no quarto quando ouviu um barulho fraco, como vidro quebrando em algum lugar distante. Não demorou muito para que uma figura escura aparecesse na porta dela. Ela congelou ao ver o homem ali, de pé, com uma faca na mão. O homem tapou a boca da Shia com a mão, pressionando uma lâmina no pescoço dela e sussurrando: "Se você fizer qualquer barulho, eu vou te matar." Ela disse que entrou em pânico e começou a chutar, empurrando as costas dela contra a cama, esperando fazer o máximo de barulho possível para que os pais pudessem acordar e ouvir o que estava acontecendo. A Jeanne disse que ouviu um som abafado, com um pequeno gemido vindo do quarto bem ao lado deles. E ela achou estranho. Ela pensou que a Shia deveria estar tendo um pesadelo ou algo assim. O Kevin se levantou ao mesmo tempo. Ela disse que ia dar uma olhada nela, e ele disse que ele ia, o que realmente não era a norma. Normalmente, segundo ele, ele era egoísta e queria dormir o quanto ele pudesse, mas naquela manhã algo disse para ele se levantar. Quando ele entrou no quarto dela, ele congelou.
Um homem grande estava lá segurando uma faca para Shia e cobrindo a boca dela enquanto ela tentava gritar. O pai, num ato de coragem, decidiu se atirar sobre o homem tentando pegar a faca. A comoção na casa sinalizou para Jeannie que algo estava errado. Ela correu para o quarto da Shia e então ela encontrou o marido envolvido numa luta com um estranho do lado da Shia. Ele estava vestido todo de preto, calça preta, máscara preta, apenas uma figura aterrorizante, e ele era enorme. Sem pensar duas vezes, ela se lançou para frente tentando pegar a faca. A faca era muito grande. A lâmina era enorme. Então ela tentou agarrar a faca, mas a mão do homem era enorme e foi ineficaz. Não estava fazendo nada, então ela apenas pegou a lâmina da faca porque ela não sabia mais o que fazer. A Shia disse que foi a coisa mais assustadora que ela já tinha visto. Ela viu uma faca, um cara provavelmente 3 vezes o tamanho do pai dela, indo atrás da mãe e do pai. O Kevin disse instintivamente à filha para ligar para o 911 e pegar a arma dele. Ele não tinha uma arma, mas algo dentro dele disse para ele fazer isso, o que manteria o invasor em guarda. Depois que a família lutou com o intruso por 5 minutos intensos, a Shia correu pelo corredor, pegou o telefone e ligou para o 911. As mãos dela estavam tremendo enquanto ela falava com o despachante. O casal se agarrou ao estranho com cada grama de força que eles tinham, mas então o aperto do Kevin vacilou por apenas um momento, quando ele viu o sangue escorrendo das mãos da esposa. Percebendo a distração, o intruso aproveitou a oportunidade. De repente, o Kevin sentiu uma descarga de adrenalina. O cara se levantou da cama, mas o Kevin estava nas costas dele. Foi aí que a Jeannie percebeu que estava em uma situação difícil. Quando o homem se levantou com Kevin nas costas, a faca deslizou entre as mãos dela. Foi aí que ela pensou que eles estavam todos mortos. Ele correu em direção à porta, mas antes que ele pudesse se libertar, o Kevin e a Jeannie agarraram ele de novo. Eles estavam determinados a segurar ele até que a ajuda chegasse. Eles conseguiram segurar o homem, mas de repente ele se libertou. Foi muito assustador. Com anos de experiência em luta livre, o Kevin colocou os braços em volta do pescoço do homem. Ele lutava a luta livre no ensino médio. Ele sabia que um estrangulamento era a única coisa que poderia restringir e derrubar ele. Ele tinha que tirar o fôlego do cara. Então ele estrangulou o cara na garganta, jogou o peso para trás e puxou ele para o chão. A Shia ainda estava no telefone, repassando urgentemente todos os detalhes para a polícia, sem saber se o pai ainda estava tentando vencer contra o estranho. Por 10 minutos ela esperou ansiosamente do lado de fora, mas então tudo na casa ficou quieto. Ela não sabia se os pais tinham dominado o intruso ou se algo muito pior tinha acontecido. De repente, a Shia avistou um carro de polícia se aproximando à distância. Quando a polícia chegou na casa, ela explicou a situação. Sem hesitar, os policiais correram para dentro, indo direto para o quarto dela. Ela seguiu eles de perto, nervosa, sem saber se os pais tinham conseguido sair vivos. Quando ela entrou no quarto, ela viu o pai prendendo o homem no chão e a mãe de pé sobre eles, segurando a faca na mão. A polícia então algemou ele, e pela primeira vez naquela noite a família finalmente pôde respirar. A Shia disse que não chorou. Ela imediatamente abraçou o pai. Ele estava realmente emocionado. Ainda não tinha caído a ficha dele. A Jeannie disse que simplesmente não acreditou que eles tinham passado por tudo aquilo sem que tivessem sido afetados. Quando Kevin saiu para a sala, a Shia estava do lado dele. Eles só se abraçaram por um tempo. O homem contra quem eles lutaram tanto foi finalmente levado para a delegacia, onde a polícia removeu a máscara dele. O nome dele era Adam Leroy Lane. Ele tinha pouco mais de 40 anos, era um homem branco e não tinha antecedentes criminais significativos. Descobriram que o Adam morava em uma casa com a esposa e filhos em Jonesville, uma cidade muito tranquila da Carolina do Norte. Embora tenha sido inicialmente preso por invasão de domicílio, a polícia logo descobriu que ele era um motorista de caminhão, mudando de estado para estado. O caminhão estava estacionado perto da casa do McDougall. Quando eles começaram a inspecionar o veículo mais de perto, eles perceberam que poderia haver algo muito mais sombrio espreitando por trás do passado do homem. Tinha algumas facas, grandes facas de caça e também um cinto de pochete que tinha as bainhas das facas penduradas. Tinha um fio de estrangulamento, uma estrela ninja chinesa e uma máscara de couro com os olhos e a boca cortados. Foi quando eles perceberam que ele não era um simples ladrão. À medida que os detetives cavavam mais fundo, eles encontravam algo mais perturbador entre os pertences dele. Eles encontraram o diário de bordo, recibos e mais algumas facas. Mas também eles encontraram um filme dentro de um DVD player. O título do filme era Caçando Humanos. Nesse filme, um assassino mata sem motivo algum, apenas pela emoção de matar. Nunca tenha um motivo. A maneira mais fácil para os policiais pegarem você é se você tem um motivo para matar as vítimas. É por isso que consegui matar 107 pessoas até agora. Isso foi dito no filme. Os policiais começaram a entrar em contato com departamentos de outros estados, procurando por assassinatos recentes que combinavam com os métodos do filme. Um detalhe continuava se sobressaindo. A garganta de cada vítima foi cortada.
Não demorou muito para que os investigadores notassem que esses assassinatos refletiam cenas do filme. Na verdade, na mente do Adam, o filme não era apenas algo para assistir, era um guia. Cada assassinato foi planejado como uma cena, e cada vítima tinha um papel que ele tinha escolhido para elas. O Adam não estava apenas imitando, ele estava reencenando, dando vida ao filme, uma vítima de cada vez. De volta a Nova Jersey, o oficial Jeff Noble, que estava liderando a investigação no assassinato da Monica Massaro, percebeu o padrão e viu uma possível ligação. Ele contatou as autoridades que tinham Adam Lane sob custódia. Eles estavam confiantes de que estavam no caminho certo. Mas sem nenhum DNA concluído ainda para confirmar uma conexão ao assassinato da Monica, ele não ia conseguir ser interrogado. No entanto, contra todas as probabilidades, o oficial recebeu uma ligação dos investigadores em Massachusetts que mudou tudo no caso. Basicamente, eles queriam saber se o Adam Leroy Lane estava em Nova Jersey na época ou perto de onde a Monica Massaro morreu. Qualquer coisa que indicasse a rota da viagem do Adam. E de repente o detetive Tyrus parou e disse que tinha um recibo. Ele deu uma segunda peça para eles, que foi em Bloomsbury, Nova Jersey, no dia 29 de julho de 2007. Eles acreditavam que a Monica tinha morrido perto daquela data. Pouco tempo depois, ele ouviu o detetive Noble dizer que estava indo para Chelmsford. O Jeff foi para Chelmsford para começar um interrogatório com o Adam Lane. O interrogatório começou com perguntas simples e leves. A primeira impressão dele sobre o Adam Lane foi que ele era um cavalheiro muito educado e respeitoso. Ele parecia um cara normal. Durante a primeira hora, ou hora e meia da entrevista, ele nunca perguntou qual crime eles estavam investigando. A impressão que o policial teve foi que ele não precisava perguntar, porque ele sabia por que eles estavam lá. Ele sabia disso e eles sabiam também. Mas assim que o Jeff Noble mencionou o filme Caçando Humanos, o comportamento do Adam mudou completamente. Sem hesitar, o Jeff olhou ele nos olhos e disse que sabia o que ele tinha feito com a Monica em Bloomsbury. O Adam desviou o olhar, balançou a cabeça e respondeu simplesmente que tinha terminado. O Jeff arrumou as coisas e desligou o gravador. O parceiro dele e ele estavam quase se levantando para ir embora. Quando os policiais se viraram para sair, o Lane deu um leve aceno de cabeça sinalizando que queria que eles voltassem, mas sem dizer uma palavra. Ele fez sinal para que eles retornassem. Depois que eles se sentaram novamente, o Lane finalmente quebrou o silêncio, confessando o assassinato da Monica Massaro. Mas as palavras finais do Adam causaram um arrepio na espinha do Jeff. Ele mencionou casualmente que limpava as facas toda semana, sugerindo algo mais sombrio. Poderia haver inúmeros outros assassinatos em todo o estado vinculados a ele. Mas depois daquele dia, o Adam se recusou a admitir qualquer outro crime. Ninguém sabia ao certo quantas vidas ele tinha tirado. Eles achavam que tinham pego um serial killer possivelmente no início de carreira de assassino. Até porque ele não ia parar. Se os McDougalls não pegassem o Adam Lane, não dava para ter certeza de que a polícia teria feito isso tão cedo. Com a confissão do Adam sobre o assassinato da Monica, parecia que a justiça estava finalmente chegando a algum lugar. Os investigadores estavam seguindo pistas sobre os crimes não resolvidos ao longo da rota de caminhões do Lane na Carolina do Norte, Virgínia e Pensilvânia. Pouco tempo depois, os investigadores enviaram as facas do Lane para o laboratório, esperando que elas revelassem toda a extensão dos crimes dele. E assim, uma série de provações aguardavam o Adam, começando primeiro com o caso da família McDougal. A polícia disse que o homem por trás de uma invasão violenta na casa de Chelmsford também poderia ser um serial killer. E pela primeira vez que foi acusado de um assassinato em Nova Jersey, o Adam Lane compareceu ao tribunal. A Shia e os pais tiveram que enfrentar o agressor novamente, mas dessa vez sem a máscara no rosto. Ele foi mantido em uma divisória de plexiglass à prova de balas do outro lado da sala. Ele parecia só um animal enjaulado. À medida que o julgamento se desenrolava, a família McDougal prestou depoimento, contando cada detalhe daquela noite. A Shia disse que ele não parava de encarar ela, e ela disse que essa foi a pior sensação do mundo. O Kevin disse que queria pular o corrimão, na verdade, porque ele estava com muita raiva naquele momento. Bom, com esmagadora evidência contra ele, o Adam Lane foi condenado de 25 a 30 anos de prisão. Pelo que ele fez aos McDougalls, a justiça tinha sido feita, mas esse julgamento foi apenas o começo. A Jane disse que, por mais que o Adam aterrorizasse ela queria enfrentar ele cara a cara. Ela disse que ele não ia entrar na casa dela e atacar a família dela. Ela estaria lá para enfrentar ele. E ela ia observar o Adam em cada passo do caminho dele, em cada novo julgamento. Mesmo que as batalhas legais para eles terminassem, eles iam ver o processo até o fim e iam ter certeza de que estariam com as famílias das outras vítimas. Um mês depois, os McDougal seguiram o caminho para apoiar a família Massaro durante o próprio julgamento. Quando viram os pais idosos da Monica, eles ofereceram palavras de conforto. A Shia abraçou os pais dela e disse que sentia a dor deles. O promotor disse que ele cortou a garganta dela e viu ela morrer, e então profanou o corpo morto.
O juiz disse que não sabia por que uma pessoa que é marido e pai de repente comete esse tipo de ato. Ele foi condenado a cumprir 50 anos na prisão estadual de Nova Jersey. E isso nem incluía as acusações no caso do McDougal. Embora as famílias Massaro e McDougal tivessem a justiça na sentença do Adam Lane, Todd Ewald ainda carregava o peso das próprias acusações. Apesar das acusações, ele não tinha como provar a inocência dele. Mas tudo estava prestes a mudar. Os resultados do DNA da faca do Adam Lane tinham acabado de voltar do laboratório. Quando o laboratório de DNA analisou a faca do Lane, eles encontraram perfis de 5 vítimas diferentes, incluindo Darlene Ewald. Com todas as evidências em mãos, os investigadores finalmente conseguiram juntar as peças do assassinato. O Adam pode ter testado mais de uma porta, mas então ele viu a luz acesa no pátio e foi o que selou o destino da Darlene. O lugar mais improvável, a pessoa mais improvável. Nenhum apego além do fato de que ela era uma presa fácil naquela noite. Ele estava caçando humanos, mas uma equipe inteira estava caçando ele. Darlene estava caçando ele dando as informações de que eles precisavam, até o próprio sangue. O Todd estava pronto para buscar justiça para a esposa e garantir que a verdade viesse à tona. Os McDougals permaneceram fiéis à promessa de apoiar as famílias das outras vítimas. Ouvia as notícias sobre o Todd Ewald e seguiu o caminho deles também. Quando os McDougals chegaram no tribunal, eles viram um homem sentado contra uma grade do lado de fora do tribunal e ele parecia perdido. Eles souberam que aquele era o Todd Ewald, o marido da Darlene Ewald. Os McDougals estavam lá e os Massaro também. Isso mostrou uma grande solidariedade entre as famílias das vítimas. A conexão que todos sentiram era o resultado de serem atormentados pelo mesmo cara. Os Ewalds ficaram devastados, mas com as outras famílias ao lado deles, eles estavam prontos para confrontar o que havia acontecido. Houve alguma tensão no tribunal, mas também houve muitas lágrimas de dor. E então não houve mais nada do Adam. Ele era um quadro branco. Era como se ele nem se importasse. A família Ewald estava ficando preocupada com o julgamento real, pelos aspectos emocionais de ouvir sobre a morte da Darlene no julgamento, e o fato de que uma tática da defesa poderia ser tentar culpar o Todd como assassino. O Todd acompanhou de perto os julgamentos anteriores, sabendo que o Adam Lane já estava condenado a cumprir 80 anos de prisão. Então, no final, ele aceitou um acordo judicial que acrescentaria apenas mais 10 ou 20 anos à sentença dele. Ao fazer isso, ele se poupou da pena de morte. Não foi difícil aceitar um acordo judicial de prisão perpétua para o Adam Lane. Esteja ele no corredor da morte ou não, isso não vai mudar as circunstâncias em nada, porque nada pode compensar toda a dor que ele causou. A justiça finalmente foi feita para todas as famílias. Quando o julgamento terminou, os Ewald e os McDougals se encontraram no corredor. Eles não eram mais estranhos. A Jeanne disse que deu um grande abraço nele e se sentiu horrível, porque ela estava ali e a esposa dele não. Ela disse que não consegue nem começar a pensar em quão ruim teria sido se o Adam Lane nunca tivesse sido pego. A Nicole disse que pode ligar para Jeanne a qualquer hora. Ela estava programada na descagem rápida dela. E geralmente, no final de cada ligação telefônica, ela terminava com "eu te amo". Era ótimo porque ela era como se fosse uma segunda mãe para ela. A Jeanne disse que se houvesse algo que ela pudesse fazer pela Nicole, para tentar tornar o caminho dela à frente mais fácil, ela devia isso a ela. Um vínculo se formou naquele dia, um que manteria a Jeanne e a Nicole em contato, unidas pela perda e pela força. A família McDougal não sobreviveu apenas naquela noite. Eles se mantiveram firmes contra uma ameaça que ninguém viu chegando. A coragem deles trouxe justiça e cura para mais do que apenas a própria família. Eles mostraram que não importava as probabilidades, o poder da família e o apoio podia ajudar a superar até mesmo as provações mais impensáveis. A Nicole disse que os McDougals eram como heróis para ela. Eles impediram que um homem inocente fosse para a cadeia, e eles colocaram um homem culpado na cadeia e salvaram inúmeras mulheres. A Jane disse que quando vai para a cama à noite e olha para o marido, ela pensa que ele é realmente um herói de verdade. Quer dizer, ele salvou a vida da filha, ele salvou a vida dela. A Shia disse que eles estavam ali por causa dele, então ele realmente era um herói dela. A Jane disse que pensa na Mônica, na família dela e nos Ewalds, e ela se pergunta por que eles tiveram tanta sorte. O Kevin sente que ele foi enviado para lá para ser parado, para a casa deles. Ele sentia que havia uma razão ou um poder maior que permitiu que eles detessem ele naquela noite. Ele disse que acreditava que ele foi enviado para lá para ser detido. E aqui eu tenho que mostrar minha admiração por esse homem que usou somente a força do corpo contra um homem muito maior que ele, e não só salvou a própria família, mas impediu que esse monstro continuasse a atacar outras mulheres inocentes. Essa é a força das artes marciais. E se eu puder deixar alguma dica é essa. Vocês vão se sentir muito mais seguros e seguras sabendo que vocês podem se defender ou defender alguém próximo a vocês, salvar a vida de alguém, só usando o peso do corpo, só usando as forças nos seus braços e pernas.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.